Estimados irmãos e irmãs aqui presentes, os que nos acompanham pelos meios de comunicação, nos é muito comum a imagem de Jesus, bom pastor. Nós a conhecemos e dentre as diversas canções que nós poderíamos cantarolar por conta própria, as diversas melodias do Salmo 23, que nós já conhecemos há muito tempo, a figura de Jesus como o bom pastor nos é bastante conhecida. Nós já conhecemos. Há muitas imagens que nós já trazemos na cabeça, talvez a mais simples e a mais popular delas seja aquela do pastor com a ovelha nos seus ombros. Para nós é muito comum entender esta parábola, esta comparação feita por Jesus no Evangelho de hoje. Nós já conhecemos, nós sabemos o que Ele está nos dizendo. E nós de fato nos sentimos como ovelhas diante de Jesus. Jesus é aquele que ora é pastor, ora Ele próprio também é ovelha. O que diremos daqui a pouco sobre este altar é: eis o Cordeiro de Deus. Ora, o Cordeiro é a mesma ovelha que aqui será imolada. Nós entendemos muito bem isso. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, há uma atitude fundamental para que a ovelha siga o seu pastor, ou para que o pastor possa cuidar bem da sua ovelha. Há uma atitude principal, que é a docilidade por parte da ovelha. Se a ovelha não for dócil ao cuidado do pastor, não vai adiantar de nada. O pastor pode chamá-la 1, 2, 3 vezes, se ela não estiver disposta e obediente, se ela não ouvir a voz do pastor, não vai adiantar de nada o pastoreio. Quem conhece as ovelhas sabe que a orelha da ovelha é por conta própria bem grande. Mas se a atitude da ovelha não for de ouvir a voz do seu pastor, não vai adiantar de muita coisa. Meus irmãos, minhas irmãs, a primeira atitude daquele que quer ser uma ovelha no rebanho de Jesus é ouvir a sua voz e ser obediente àquilo que o pastor nos ensina, escutar aquilo que é a palavra do pastor. Se nós não lhe formos obedientes, nós vamos por caminhos que não são os melhores. Se nós não ouvirmos a voz do nosso pastor, a voz do bom pastor, nós vamos por ladeira abaixo, nós nos perderemos. Em uma outra parábola, que Jesus também se compara com o bom pastor, nós ouvemos que ele é capaz de deixar as 99 no rebanho e ir buscar aquela que se perdeu. Nós não precisamos nos perder desde que nós ouçamos a voz do pastor. Há muitos pastores por aí e há muitas vozes por aí. Nesses dias de pandemia, mais do que nunca, há muitas vozes que querem pastorear as nossas vidas. Vozes que nem merecem às vezes serem ouvidas. E quantas vezes nós damos mais atenção a muito mais gente por aí e que não ao nosso verdadeiro pastor? Há milhares de pastores com outros rebanhos. Nós temos um único pastor, mas o nosso único pastor é o único que é o bom pastor. Há muitos pastores por aí, mas há um único bom pastor. É esse que nós viemos buscar aqui essa noite. É esse que você que está em sua casa e que chega até a sua casa hoje também. Há muitos pastores. Qual que é o meu pastor? A quem eu obedeço? Qual é a voz que eu conheço? Qual é a voz que eu conheço e que eu sigo? A ovelha, a boa ovelha, é aquela que é obediente à voz do seu pastor. E também, se ela obedece, é aquela que segue o seu pastor. Se tem algo que é traumático para o pastor,
é quando ele chama a ovelha e ela não vem. Quando ele chama a ovelha pelo nome e a ovelha se faz de desentendida, ela é teimosa, ela não ouve a voz do seu pastor. Quantas vezes que nós somos teimosos com Deus? Quantas vezes nós sabemos o caminho que devemos seguir, o Senhor nos conduz ao caminho, nós sabemos para onde e somos teimosos. Ouvimos a voz de outros pastores. Agora também, meus irmãos, aqui há que se fazer uma pequena reflexão sobre aquele que é o bom pastor e o que o bom pastor traz para a nossa vida. E há 3 palavras que eu extraio do evangelho de hoje, que são atitudes do pastor com as suas ovelhas, são atitudes de Deus para conosco. Se quiserem gravar, as 3 palavras começam com a letra C. O pastor, a primeira atitude do pastor é cuidar das ovelhas. Não há ovelha que não necessite de cuidados. Toda ovelha precisa ser cuidada. Se ela ficar 2 anos sem tosa, ela está perdida. Porque o pelo vai crescer, ela tem que ser tosada, ela tem que ser cuidada. Quem cuida de ovelha sabe o animal delicado que é. Deus cuida de nós. Deus é quem cuida de mim e de vocês. Quem sabe seja um tempo oportuno esse, onde todos estamos vulneráveis por uma doença invisível, a confiarmos ainda mais nos cuidados de Deus. Deus cuida de nós. Ele é um pastor cuidadoso. Ele cuida de cada um. Depois, cuidar, meus irmãos, também é conduzir pelo caminho certo. Então Ele é aquele que conduz. Nós podemos segui-lo e nós devemos segui-lo como bom pastor que Ele é. Seguir os seus passos, caminhar no seu caminho. Ele é aquele que cuida e que conduz. Com seu cajado vai à nossa frente e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Seguir o caminho de Jesus. E depois, a outra palavra, a primeira é cuida, conduz. A terceira é, Ele nos conhece. E Ele chama a cada um pelo nosso próprio nome. Se tem algo ruim de celebrarmos aqui, do modo como estamos fazendo, é olhar para vocês e vê-los de máscaras. Há alguns que nos cumprimentam e que eu fico pensando, quem será que é? Eu não estou reconhecendo, eu vejo o rosto só pela metade e eu fico tentando imaginar quem que está por detrás dessa máscara. Deus enxerga muito bem, mesmo com todas as máscaras que nós usamos, as físicas, as psicológicas e as espirituais. Deus nos conhece muito bem. Ele conhece a profundidade de quem nós somos. Deus sabe as suas qualidades e os seus pecados, e mesmo assim Ele cuida de você. Mesmo assim Ele te cobre de carinho e de cuidados. Mesmo assim Ele quer que você siga os seus passos. Deus quer que você seja uma ovelha no seu rebanho. E houve um dia muito especial, onde você e eu começamos a fazer parte do rebanho de Deus. Houve um dia, e eu gosto muito dessa igreja, desse prédio aqui, porque ele nos ajuda a entendermos isso. Jesus fala que Ele é a porta, e que só as ovelhas que entram por essa porta terão lugar e vida em plenitude e vida eterna. Esta igreja, este prédio que nós estamos aqui rezando hoje, ele tem uma porta principal, que não é essa que nós entramos. Todos nós entramos por essa porta aqui, que vocês bem sabem que não é a porta principal desta igreja. A porta principal desta igreja nem sempre é a porta em que nós costumeiramente entramos, com pandemia ou sem pandemia. Aquela é a porta principal desta igreja. Não são as 2 portas laterais.
Aquela é a porta que está aqui na frente, essa sim, é a porta principal desta igreja. Todo aquele que entra por aquela porta, e aquela porta é o batismo. A pia batismal não está lá por acaso. Todo aquele que entra nesta porta pelo batismo, recebe do Senhor vida e vida em plenitude. No dia do nosso batismo, nós entramos pela porta de Jesus. No dia em que nossos pais e padrinhos nos trouxeram aqui e ajudaram com a nossa salvação, nós nos tornamos ovelhas no rebanho do Senhor. O problema, meus irmãos e minhas irmãs, é que com o passar do tempo nós vamos nos desviando do caminho. Nossos pais e padrinhos nos conduziram ao caminho de Deus que eles queriam e sabiam que era o melhor para nós, que Deus sabe, o caminho que Deus indicou que seria o nosso melhor caminho, mas nós vamos nos desviando. Vamos deixando de escutar a voz do pastor, vamos nos entregando a outras vozes, a outros pastores. Por isso, é preciso voltar. Voltar ao convívio das ovelhas. Voltar aonde há segurança. Voltar ao rebanho. E esta igreja aqui é o símbolo disso. Que com Deus, na igreja, nós somos ovelhas do rebanho de Deus. Com os sacramentos, nós somos bem cuidados. O Senhor é quem cuida de nós. E para encerrar, há um gesto que deve ser o gesto de toda a ovelha. E esse gesto da ovelha é o da gratidão. Como ovelhas, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Gratos em primeiro lugar, porque nós não mereceríamos tanto cuidado, não. Nós não mereceríamos tanto carinho, tanta proteção. Nós não mereceríamos seguir os passos do pastor. Nós não somos tão bons assim para isso. Nós não mereceríamos. Mas ainda assim nós podemos fazê-lo. E Ele é quem cuida de nós. O pastor, mesmo com os desvios, com os nossos desvios enquanto ovelhas que somos, Ele não desacredita de nós. Ele continua acreditando em nós. Por isso, nós precisamos ser gratos a Deus por Ele ser o bom pastor que cuida da nossa vida. Por Ele pastorear, por Ele ser o pastor de ovelhas tão teimosas, tão cabeças duras e tão fujonas como nós. Agradecer ao Senhor pelas vezes em que o cuidado dEle conosco foi um puxão de orelha. Pelas vezes em que o seu cuidado conosco foi de colocar-nos de volta no caminho, de colocar-nos nos seus ombros e de nos conduzirmos, de tirar do buraco. O gesto de ovelha hoje, nosso, aqui nessa igreja, quem está em casa, deve ser um gesto de gratidão, de colocar o nosso coração junto ao coração de Deus e de agradecer. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, há alguns pastores que também cuidam de nós em nossa vida, em nossa caminhada. Eu estou há pouco tempo aqui em Brusque. Eu estou aqui há 1 mês e meio sem quarentena e 1 mês e meio em quarentena. De trabalho tive 1 mês e meio, então não consegui chegar direito aqui ainda. Mas muito eu ouço de tantos pastores que pastorearam a ovelha que são vocês. Tantos pastores que passaram por aqui com suas limitações, com suas qualidades, que pastorearam este rebanho de Brusque. Não são o bom pastor, mas são um sinal do bom pastor. Todos eles não eram perfeitos, ou nenhum deles era perfeito, mas todos buscaram ser um sinal de Jesus, bom pastor, aqui nessa cidade. Hoje nós somos em 6, somente aqui nesta igreja matriz e nas comunidades, fora os padres dos seminários, casas de retiro, de outras paróquias. Sejam gratos,
aos pastores que Deus vos confiou. Sejamos gratos àqueles que estão à frente do nosso rebanho. E eu não falo isso para agradecerem a mim, mas agradeçam a Deus pelos pastores que Ele confiou a esta cidade. Peça a Deus que sejam cada vez mais santos. E é por isso que nessa festa do Bom Pastor, nós lembramos das vocações sacerdotais, pedindo ao Senhor que nos faça ovelhas um pouquinho teimosas, mas ovelhas gratas, agradecidas, que sabem ver o que os pastores têm de melhor, que sabem agradecer por tudo aquilo que recebem dos seus pastores. Você que está em sua casa, que porventura é de outros lugares, agradeça aos seus pastores, aqueles que foram confiados por Deus para o cuidado, para pastorear, para santificar. Reze para que sejam cada vez mais santos, não perfeitos, mas que cada vez cheguem mais à perfeição do próprio Deus. Se a ovelha não for agradecida, no fundo, ela não merece os cuidados de um pastor bom. O pastor bom sente-se bem cuidando de ovelhas agradecidas. Sejamos nós ovelhas agradecidas para recebermos cada vez mais pastores melhores para a nossa vida e para este nosso rebanho. Onde há coração agradecido, há ovelhas capazes de amar mais e melhor, amar como ama o próprio pastor. E por fim, trazendo presente aquela imagem do pastor com a ovelha nos seus ombros, tenhamos certeza de que é assim que Deus cuida de nós. Quando nós mais precisamos, quando nós mais temos dificuldade, necessidade, quando nós mais estamos perdidos, o Senhor nos toma, nos coloca em seus ombros e cuida de nós. Nos sintamos hoje como ovelhas no ombro do bom pastor. Nos sintamos cuidados, acariciados e amados por Deus. Ele caminha sempre conosco. Ele é o nosso bom pastor.